Olá, seja muito bem-vindo você que está assistindo esse vídeo da Bitcoin Task. Nós vamos fazer aqui uma rápida apresentação apenas do plano de negócio da Bitcoin Task. A Bitcoin Task, que trabalha com Bitcoins, é uma empresa que trabalha exclusivamente com Bitcoins e nem mais outra moeda, apresenta um plano de ganhos com máquinas de mineração. E nós temos 5 máquinas para você adquirir uma delas. A primeira máquina custa 0,06 Bitcoins. A segunda máquina 0,15 Bitcoins, a máquina número 3 0,5 Bitcoins, a máquina 4 1 Bitcoin e a máquina 5 2 Bitcoins. Obviamente que o valor de cada uma delas em reais depende da cotação do Bitcoin no momento da aquisição da máquina. Hoje, 7 de fevereiro de 2017, um Bitcoin já ultrapassa os R$3.000. Então, é apenas fazer a conversão de Bitcoins para reais no momento em que você for adquirir uma dessas máquinas. A proposta da empresa é dobrar seu investimento em 17 semanas. Cada semana nós dizemos que é um ciclo. No entanto, se são 17 semanas, serão 17 ciclos. Um detalhe importante é que, da primeira à quinta semana, a empresa te paga 20% do seu investimento. O que significa dizer que em 5 semanas você já tem de volta o dinheiro que você investiu na empresa. Da sexta semana até a 17ª semana, isso porque o plano de negócios da empresa absorve 17 semanas, da sexta à 17ª semana, você ganha 8,33% por semana. Se você multiplicar 8,33 vezes 12 semanas, vai encontrar exatamente 100%. O que significa dizer que você investiu determinado valor, um valor X. Nas 5 primeiras semanas, a empresa te paga 20% por semana. Então, em 5 semanas, você já tem de volta o valor X que você investiu. Da sexta semana à 17ª semana, você tem 100% de lucro. Essa é a proposta da empresa com mineração e trade de Bitcoins. Você investe uma quantia X e ela dobra essa quantia em 4 meses. Além disso, nós temos os ganhos de rede. Ganhos de rede são ganhos destinados àquelas pessoas que gostam de fazer rede, de chamar pessoas, de convidar os amigos, os parentes, os colegas de trabalho para o negócio. E aí a empresa, ela te bonifica de 2 formas tão somente. O nosso plano é um plano pé no chão, um plano muito simples, porém com possibilidades de pagamento. Não adianta a empresa fazer um plano gigantesco, extremamente atrativo e não poder pagar. Aqui é interessante se ter um plano dentro da realidade e poder pagar como vem pagando a todos. Então, em termos de ganhos de rede, nós temos 2 ganhos. A indicação direta, que ela é de 10% ou 5% do valor que cada indicado seu entra no projeto, tá certo? Esse percentual varia de 10 ou 5 de acordo com a sua qualificação, se você é líder ou não. Se você é líder ou usuário comum, quem é líder ganha 10% de indicação direta, quem é usuário comum ganha apenas 5% de indicação direta. Qual é a diferença entre líder e usuário comum? Para você se tornar líder, você tem que ter 10 indicados diferentes, ou seja, 10 pessoas diretas a você, e essas pessoas têm que ter máquinas ativas pagas, ok? Então, se você tem 10 pessoas diretas a você e cada uma delas tem pelo menos uma máquina ativa paga, você é considerado líder. Então, esse percentual de 10% ou 5% varia se você é líder ou não. Se não for líder, nós chamamos de usuário comum. Ganha 10% ou 5%. E nós temos também o ganho residual, que é um ganho que você tem todas as semanas, porque nós dissemos agora há pouco que o projeto da empresa ele se divide em 17 semanas, 17 ciclos. Então, toda semana se ganha dinheiro. Então, o ganho residual ele ocorre exatamente em cima do que a tua rede recebe até o 5º nível. Como isso se apresenta? Aqui apenas uma tela muito rápida dizendo como se dá o ganho por indicação direta. Se você for líder, 10%, se você for usuário comum, 5%.
Já dissemos agora há pouco qual é a diferença entre usuário comum e líder. Obviamente que quem começa a fazer rede, o projeto é atingir mais rapidamente a condição de líder, porque você ganha 10% e também o residual é diferente, como vocês vão ver nessa próxima tela. Aqui nós temos o exemplo de ganho residual, que ocorre toda semana, você ganha toda semana, durante 17 semanas, que é exatamente o tempo que dura o projeto. Depois dessas 17 semanas, o que acontece? Ou você reinveste ou você sai do projeto. Ora, se nós estamos ganhando dinheiro, 100% de lucro em 4 meses, que isso nos dá uma média de 25% ao mês, extremamente diferente de poupança que é 0,5%, 0,6% ao mês. Então, obviamente que nós vamos reinvestir, não vamos sair do projeto. Então, esse ganho residual como funciona? Se você for líder, e nós vamos considerar que você seja líder, você vai ganhar do seu primeiro nível. O que é primeiro nível? São aquelas pessoas que você colocou no projeto. Então, todas as semanas, quando essas pessoas estiverem ganhando o dinheiro delas, você vai estar ganhando 5% do que elas ganharem. Do nível 2, que já são pessoas que não foram colocadas no projeto por você, mas foram colocadas no projeto por aquelas pessoas que formam o teu primeiro nível, ou seja, já são indicadas dos teus indicados. Você vai ganhar do nível 2, 3% toda semana durante 17 semanas. Do nível 3, o nível 3 já são pessoas colocadas no projeto pelo nível 2, ou seja, já são indicadas dos indicados dos seus indicados. Você recebe 2% de tudo que elas receberem durante 17 semanas. Nível 4, mais 2%, e nível 5, mais 2%. Ao todo, esse ganho residual nos dá 14% por semana de tudo que a nossa rede produzir, de tudo que a nossa rede ganhar em bitcoins por semana durante 17 semanas. Então, quem consegue visualizar, percebe que esse ganho residual ele é simplesmente fantástico. Simplesmente fantástico. Se você é usuário comum, ou seja, se você ainda não conseguiu se qualificar líder, o que acontece? Você ganha 3% do teu primeiro nível, ou seja, quem é primeiro nível? São aquelas pessoas que nós levamos para o projeto. Você ganha 2% do seu segundo nível, ou seja, são aquelas pessoas que chegaram ao projeto convidados por teu primeiro nível, ou seja, já são pessoas indicadas por teus indicados. Nesse caso você ganha 2% e você ganha mais 1% no terceiro, quarto e quinto níveis. Então, nós levamos aqui semanalmente 8% de tudo que a nossa rede produzir naquela semana. Então, eu espero que eu tenha me feito entender a respeito do plano de compensação da Bitcoin Task. Terminou as 17 semanas, reinveste e aí você passa a ganhar tudo novamente. O bom, e é importante que a gente diga, que os 200% que a empresa promete não são considerados os ganhos de rede. Se você investiu um valor X, os ganhos que você tem com rede, com indicação direta e com residual, eles não são computados para os 200% do investimento. O ganho de rede é um ganho completamente por fora, não são computados. E aqui na nossa empresa, aqui é satisfação garantida. É a única empresa que eu conheço que, se você não estiver satisfeito com um projeto, em até 20 dias você pode solicitar a devolução de seus bitcoins e você os tem de volta em sua carteira sem nenhuma taxa de desconto.